Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. João capítulo 8, versículo de número 1 em diante, diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Nós temos vivido numa época de facilidade de acusações e condenações públicas. E elas são feitas, na maioria das vezes, de forma explícita, principalmente no âmbito das redes sociais. Nas redes sociais, qualquer coisa que uma pessoa venha postar pode ser interpretado de uma forma maldosa. E as pessoas encontram nas redes sociais, principalmente pelo anonimato que a rede oferece para muita gente, a oportunidade de pessoas serem apedrejadas publicamente, levadas a um júri popular. Boa parte dessas pessoas que acusa e que condena se esconde por detrás de um perfil falso, o que não é raro, infelizmente. O que tem de pessoas que criam perfis falsos só para provocar, para comentar e para incendiar alguma coisa não é brincadeira. É aquele que toma uma atitude que provoca com um comentário maldoso, acusador, apenas para puxar a fila para que outros encontrem um espaço também para condenar qualquer que seja a prática de uma pessoa. A condenação e a política que se conhece hoje como a política do cancelamento, onde independente do contexto ou da história toda, se é que ela é conhecida, pessoas são condenadas publicamente. Bem, o caso dessa história que está diante de nós e que é muito conhecida, tão conhecida que ela se transforma em inspiração para canções como essa que acabamos de declarar,
do encontro de uma mulher que é levada à presença de Jesus diante de uma situação extremamente constrangedora. Nós não sabemos detalhes sobre ela, a não ser aquilo pela qual ela foi rotulada através dos anos, principalmente por conta do flagrante que ela sofre. Ela é pega em adultério. Uma das coisas que sempre me incomodou nesse texto foi o partidarismo daqueles que levam essa mulher à presença de Jesus. Primeiro, porque para cometer adultério você não comete sozinho. Tinha alguém com ela. Mas essa outra pessoa, talvez, e alguns acreditam que era uma pessoa de alta influência na sociedade e que tivesse muito a perder pela relação com os fariseus e os mestres da lei, foi deixado de fora da equação. Até porque você já deve ter ouvido a história de a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Sempre tem um que é o culpado. E essa mulher foi levada de uma forma pública e exposta. Não era um lugar comum. Se você prestou atenção no texto, ela estava diante de uma multidão no templo. Não é que ela foi levada para ser julgada de uma forma privada. Bem, teve um problema e a gente vai aqui agora tentar tratar esse assunto da forma mais privada e sem exposição possível. Não. O objetivo daqueles que a pegaram em flagrante foi expô-la o máximo possível. Queriam que os outros vissem a vergonha do seu ato pecaminoso. Por ela ter sido pega em flagrante adultério, muito se pode interpretar de que ela estava seminua. Foi pega em flagrante, arrastada para o meio de uma multidão, quem sabe envolta em algum tipo de túnica para tentar esconder a sua nudez. Porque não tem nada pior do que alguém ficar exposto, principalmente nu na frente dos outros. Se tem uma coisa que você, e eu espero que tenha, é um pouco de pudor, você não vai sair daí aparecendo como veio ao mundo. Você vai para um lugar, se é um lugar, você tenta, fecha as cortinas, fecha a janela. Você não se troca publicamente em qualquer lugar. Você vai provar uma roupa numa loja, você vai aonde? No provador. Você se fecha a porta. Você não fica no meio da loja lá se despindo. Porque ninguém se sente à vontade vendo que as pessoas estão percebendo a sua nudez. Eu costumo dizer de que eu estou agora procurando fazer qualquer tipo de exame longe de Campinas. Porque as pessoas nos conhecem. Outro dia eu fui fazer um exame, a enfermeira já me recebeu dizendo assim: olá, pastor, pode ir tirando a roupa. Eu falei: minha filha, como é que você me recebe desse jeito? Não, mas é que para fazer o exame tem que tirar a roupa. Aí botam na gente aquele avental que é o cúmulo da humilhação. É ou não é? Que aí fica com a parte de trás aberta e você diz: Jesus, o que é que eu fiz para sofrer tamanha exposição? Ninguém quer, você se sente constrangido. A nudez é algo privado. E ela só é descoberta depois da queda do homem. O homem e a mulher, Adão e Eva, viviam nus. E o pecado expôs a realidade de como viviam. Tanto é que, logo depois de terem pecado e comido do fruto que Deus havia dito que não poderia ser comido, eles se escondem e Deus os chama. E a resposta do homem qual foi? Bem, nós estávamos nus e ficamos envergonhados. A Bíblia diz que eles teceram com algumas folhas de figo. O primeiro manequim do homem foi feito de forma vegana. E se esconderam, uma vergonha de se expor. Ninguém gosta de expor-se publicamente. Principalmente os seus erros e falhas. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade de lidar com exposições públicas de coisas até simples.
Eu tenho vergonha de uma situação, eu tropecei na frente dos outros. Eu já contei numa situação em que eu fui no supermercado, naquela época que os supermercados ficavam 24 horas, a noite toda, principalmente o Extra. Tinha o Extra da abolição, que agora não é mais Extra, agora é Big, né? Açaí, já mudou de novo? É Açaí. E eu ia de madrugada. Minha diversão era, de madrugada, ir no supermercado. Porque eu sou notívago, eu sou da noite. Eu durmo tarde, é onde eu penso, onde eu produzo, é onde eu faço as minhas coisas, no silêncio. De vez em quando eu acho que eu sou meio morcego, porque eu gosto, à noite. E eu chegava com coisas absurdas. Minha esposa já em casa com as meninas, eu chegava, todas as vezes que eu voltava ao supermercado, eu trazia uma coisa nada a ver. Uma vez eu trouxe uma cortina de bambu. Fedia que era uma praga. Aí a Ana Paula falou assim, onde você arrumou essa cortina? Estava na promoção. Eu vi lá uma cortina de bambu e trouxe para cá. Já muitas coisas. Mas num dia desses, você sabe que o pessoal, na madrugada, é que mantém a limpeza e a organização do ambiente. E eles usam aquelas máquinas de lavar corredor. Já viu? O pessoal vem com a máquina, lava o corredor. E o piso fica molhado e, portanto, altamente escorregadio. E aí, num dia desses de madrugada, eu estava lá, não vi, levei um tombo. Caí no corredor, graças a Deus, eu acho que ninguém viu. Porque a minha preocupação não foi se eu tinha machucado, se eu tinha quebrado alguma coisa, se alguém tinha visto. Porque nós não gostamos que os nossos erros sejam expostos. Bem, o caso dessa mulher é um caso onde ela publicamente é exposta de maneira mais vergonhosa possível. As pessoas não estavam preocupadas com ela. Na equação, era o que tinha menos valor. A preocupação dos mestres da lei e dos fariseus era uma só: criar uma situação que condenasse mais do que a mulher, Jesus. A pegadinha era essa. Bem, diante do Império Romano, os judeus não podiam mais aplicar a pena de morte. Eles estavam sob o domínio do Império. E quem determinava se uma pessoa sofreria uma pena e qual tipo de pena seria, não eram mais os judeus, eram os romanos. É por isso que Jesus, mesmo depois de ser julgado pelo Sinédrio, foi levado a quem? A Pôncio Pilatos. Então eles pegam essa mulher em flagrante adultério e dizem assim, a lei de Moisés diz que se alguém é pego em flagrante adultério, deve ser apedrejado e morto. O que você diz? Bem, qual era a intenção deles? Se Jesus disser, realmente, ela foi pega em adultério, pedra nela, eles iriam até Pilatos e dizer, está vendo? Ele está fazendo prevalecer a lei dos judeus sobre a lei dos romanos. E se Jesus dissesse, não devemos apedrejá-la de forma alguma, o que eles fariam? Pegariam o caso dele e levariam ao Sinédrio. E diriam, está vendo? Ele feriu uma lei de Moisés. A situação era complexa. Mas Jesus não estava preocupado em dar uma solução diplomática. Até porque Jesus nunca se preocupou com as regras e as formas com que as pessoas pensam. A preocupação de Jesus sempre foi com pessoas. Sempre foi. Quando ninguém se preocupava com aquela mulher, quando ela era apenas uma oportunidade para provar Jesus, Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia. E nesse cenário, algumas coisas nós notamos, as quais nós precisamos aplicar na nossa vida, se queremos provar dessa graça transformadora que encontrou essa mulher. Diante do cenário em que ela estava, não havia esperança para ela. Publicamente exposta, agora com qualquer possibilidade de constituir uma família, segundo a regra da pureza que os judeus tanto velavam, estava acabada. A vergonha a deixou muda. Em nenhum momento ela fala. Você vai perceber de que durante toda a narrativa do texto, até o final, que é o versículo 11,
A única palavra que ela profere qual é? Não. Ela não diz mais nada. O que é que acontece nesse cenário que é fonte de instrução para a nossa vida, a qual precisa indistintamente passar por esse encontro de uma graça transformadora? Bem, a primeira coisa, e se você puder anote por gentileza, é de que essa mulher enfrenta de uma forma sincera a acusação que lhe é imposta. Ela poderia usar argumentos, mas ela descobre de que a única maneira de você vencer aquilo que te acusa é confessando a sua culpa. O problema é de que tem muitas pessoas, e talvez esse seja o seu caso, ou você que está aqui, ou você que nos acompanha online através desse culto, aonde a única coisa que você tem para os seus erros é desculpa. Ela poderia ter dito, bem, mas eu não estava sozinho. Mas peraí, vocês estão sendo injustos. Vocês me trouxeram aqui para apedrejar, cadê o outro meliante? Peraí, mas também não foi assim. Ele me assediou há muito tempo. Na realidade, ele me levou no bico, eu sou a vítima. Onde está o direito das mulheres? Não é assim. Sabe, o problema é de que muitas pessoas não usufruem de uma graça libertadora e de uma graça transformadora, porque ao invés de enfrentar a acusação e confessá-la através do seu erro, tenta se esconder atrás de desculpas. Ah, mas a carne é fraca. Também não é assim, né, pastor? Poxa, todo mundo faz. Vocês me pegaram, mas e fulano de tal? Olha, eu estou sabendo que fulano de tal está pior que eu, hein? Esse é o nosso problema. E essa mulher me ensina no seu silêncio, de que as nossas acusações, os nossos pecados, a nossa vergonha não é passível de explicação. Até porque Jesus não pede explicação. Você nunca vai ver em cenários onde Jesus trata, seja com a dimensão do problema, de enfermidade, de saúde, de opressão, Jesus explicando os pormenores. Primeiro porque ele não precisa de explicação, porque ele já sabe de tudo. Deus não quer que você explique. E aí, fica naquela conversa. Quanto mais você tenta se explicar, mais você se complica. Ah, não, aí, já viu gente tentando explicar uma coisa? Não, mas peraí, não é assim. Não, aí a versão muda. A história dessa mulher começa a transformar, porque ela não tinha como se defender. Ela foi pega em flagrante. Até hoje, no Código Penal da maioria dos países, uma pessoa que é pega em flagrante, ela não tem um argumento da inocência. Ela foi pega em flagrante. Eu vi, você está filmado. Todo mundo percebeu. Foi pego no ato do crime. O fato é que, espiritualmente falando, todos nós aqui fomos pegos no ato do crime. Os céus e o reino espiritual testemunham os nossos erros. Às vezes nós achamos que podemos disfarçar por detrás de um cenário de uma vida perfeita, quando por detrás das cortinas da nossa vida há uma série de erros e falhas. E pelo fato de achar que, como essa mulher, ainda não fomos expostos publicamente, nós podemos fingir que somos justos. Essa mulher não perde tempo se explicando. Até porque não tem como explicar o inexplicável. E ela aprende de que o primeiro passo para uma restauração e por um perdão verdadeiro é a confissão do pecado. As Escrituras dizem: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecado. A gente não pratica isso, a gente quer justificar pecado. Nós queremos explicar pecado, quando o caminho mais fácil para a graça transformadora agir na nossa vida é simplesmente confessar. Quer um exemplo simples? E ele está dentro daquele conjunto de parábolas que é conhecida como a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, que termina em Lucas capítulo 15. Você deve ter conhecido a história, já deve ter lido ou ouvido algo a respeito. Um dos filhos pede a antecipação da sua herança ao seu pai.
E ele sai com o dinheiro, com os bens, e gasta de uma forma dissoluta, irresponsável. Ele perde tudo, ele quebra. E ele chega a ponto de ter que comer das alfarrobas que eram servidas aos porcos. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. E ao cair em si, ele não cria um discurso mais ou menos assim. Bem, eu vou explicar para o meu pai. É de que na realidade teve amigos que tentaram me ludibriar. Eu caí no conto de gente. Sabe o que é? Eu até tinha boa fé, mas o problema foram as amizades. Eu me envolvi com quem eu não devia, pai. Então, sabe, a culpa na realidade não foi minha. Eu tinha até boas intenções. Esse era o discurso dele? Não. O discurso dele, segundo Lucas 15, foi o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer o seguinte: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus servos. Qual é o caminho de volta sempre para a restauração? É a confissão da culpa. Eu pequei. E saiba, pecado nunca é apenas contra Deus. Sempre envolve outra pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é para você contar o pecado que você cometeu com uma pessoa para outra. Porque tem gente, e é daí que a Igreja Católica extrai o princípio do confessionário. Então você vai lá e confessa para o padre o pecado que você cometeu contra uma terceira pessoa, e ele vai te dar uma sentença. Você vai ler 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, e assim vai. O pecado confessado é contra aquele que você feriu. Porque o caminho da graça restauradora não é justificativa, é confissão de culpa. Eu sei que dentro do sistema judiciário, quanto mais, se você for em qualquer prisão, em qualquer centro de detenção, o que você mais vai encontrar lá é o quê? Inocente. Não, eu estou aqui, mas eu sou inocente. Não, eu fui condenado, mas eu sou inocente. Já percebeu como é que é ou não? A história é sempre a mesma. Não, realmente, você é inocente, é uma maravilha. Você está aqui, mas você não tem culpa de nada. E normalmente terceiriza-se a culpa. Mas eu só fiz isso por causa daquilo. Mas é porque também não me deram oportunidade. E aí a gente entra numa espiral que não transforma. E a gente vive num vício tentando explicar a nossa miséria. Quando na realidade os erros são produzidos pelas nossas próprias más escolhas. Essa mulher que você não vê aqui no texto, em nenhum momento, ela discutindo, explicando, ela simplesmente confessa a culpa. O processo de transformação exige reconhecimento do erro. Enquanto você não reconhecer o pecado da sua vida, não haverá transformação genuína. Nunca. Nunca haverá. Você, enquanto fizer o papel de coitadinho, eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima de um lar disfuncional. Eu sou vítima de uma situação de perseguição. E por causa disso eu fiz aquilo. Mas a situação é essa porque me levaram a fazer. Isso não elimina a sua condenação. Diante da palavra, a única coisa que nos livra da condenação é a confissão da culpa. Até porque Paulo escreve aos Romanos o seguinte artigo no Código Penal Espiritual: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo aqui é culpado. Não tem um que pode dizer assim: não, eu sempre fui bonzinho. Afinal de contas, meu pastor, o meu apelido era Anjinho de Jesus quando eu era criança. Eu sempre fui uma pessoa honesta. A Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos, em atitudes, em sentimentos. O processo dessa mulher começa a acontecer quando ela simplesmente diz nada. Sabe que às vezes ficar quieto é a melhor coisa que existe? Você já viu quando alguém é preso? A pessoa, o oficial da lei, você já deve ter visto isso, porque acontece muito em filmes americanos. A pessoa está sendo levada presa e a orientação que é dada a ele: você tem o direito de ficar calado. Tudo aquilo que você disser poderá ser usado contra ti em juízo. Quanto mais você tenta explicar, mais você se complica.
Pecado você não explica, pecado você confessa. Essa mulher entende de que a saída é apenas por um ato de misericórdia. Não, você não consegue sair da condenação do pecado com o seu jeitinho, explicando o porquê das suas falhas. Você precisa que a misericórdia e a graça de Jesus te encontrem. Aqui está essa mulher. Diante dos acusadores, ela reconhece o seu erro. Mas é a segunda coisa que essa moça faz. Quando as vozes de acusação vêm sobre ela, ela prefere ouvir o convite da graça de Jesus. Porque diante dos nossos momentos e dos nossos pecados, ou talvez desse momento em que você vive num pecado vicioso, no qual você não consegue se libertar, haverá sempre uma roda de condenação com pedras nas mãos, prontos para atirarem você. Está vendo? É por isso que você não vai para frente. Aí a sua consciência te acusa. E aí já viu aqueles desenhozinhos que aparecem um capetinho aqui, ó? Parece um anjinho e um capetinha. Já viu os desenhos antigamente do Pica-Pau? Eu sinto falta do Pica-Pau, gente. Tenho uma saudade. De vez em quando eu entro no YouTube e vejo desenho antigo. Eu era feliz e não sabia. Uns desenhos hoje sem graça. Não é? Aliás, a criança hoje não vê quase desenho. As crianças agora vê série. Eu lembro dos desenhos Pica-Pau. Aí aparecia o demoninho Pica-Pau. Lembra? Ele sempre pintado com rabo, com a ponta de seta, um tridente na mão. E o anjinho Pica-Pau do lado. Não, não é bem assim. Sabe, no mundo espiritual, exatamente isso que acontece. O diabo fica tentando sussurrar nos seus ouvidos. Você merece sofrer. Você não merece uma vida melhor. Na realidade, você está vivendo o que você semeou. E aí nós começamos a achar de que realmente não existe esperança para nós. Porque o diabo quer nos convencer exatamente disso, que não há saída. E realmente, sobre a ótica humana, não há. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é morte. Mas no meio desse cenário, essa mulher decide olhar para a graça de Deus, ao invés da voz daqueles que a acusavam. Há um debate, e agora as pessoas querendo causar um ambiente aonde? Será que eu vou ser solta? Será que eu vou ser condenada? Enfim, ela estava à mercê de um cenário o qual ela estava completamente impotente. A nossa vida é assim. Mesmo que você não saiba, há uma batalha constante do bem contra o mal. Da luz contra as trevas. As trevas tentando te dominar, te envolver, dizendo, imagina, não sai dessa vida. Esse camarada está maluco, olha essa situação. E não tem esperança para você. Você acha que vão acreditar que um dia a sua vida vai mudar? Imagina, as pessoas te conhecem. Aí você começa a se ver invadido por uma série de pensamentos de acusação. Quando no mesmo tempo, numa noite como essa, através de um momento em que a palavra do Senhor chega aos seus ouvidos, a doce voz do Espírito Santo começa a sussurrar nos teus ouvidos, há esperança para o seu futuro. Começa uma discussão, como é que faz? Apedreja? Leva para Pilatos? Qual é a sua saída? Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que no silêncio de Jesus, verso de número 7. Eles continuaram a exigir uma resposta. Você sabe que o diabo de vez em quando começa a criar situações para que nós sejamos condenados e imputados sobre erros, os quais até mesmo o Senhor já levou sobre si na cruz. Exige uma resposta. Vai ficar assim, é? Sabe que essa coisa que garoto, eu me lembro na época de escola, que sempre tinha um que provocava a briga. Eu não levava do seu, falo desse, você vai ficar quieto? Falou da sua mãe. Sabe aquele negócio? Cospe aqui, botava a mão na cara do outro. É aquela pessoa que instiga condenação, briga, quer confusão. O diabo é o rei da confusão. Ele quer ver o circo pegar fogo, com palhaço e tudo. Exigia-se uma resposta até que Jesus
começa a escrever na terra com o dedo. Eu já ouvi várias situações. Alguns dizem, ele escreveu o pecado de todo mundo. Não cabia. Como é que ele escreveu o pecado? Olha, o texto diz que tinha uma multidão. Imagina Jesus, ele ia ter que pegar a terra de toda a região. Mas eu acredito que Jesus trabalhou por amostragem. Você sabe o que é trabalhar por amostragem, né? É pegar e falar de um ou dois. Eu acredito que Jesus pegou, talvez, porque olha só a exposição do texto. Começou a ir embora depois que Jesus escreve na terra e diz, se ninguém aqui está sem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair o mais velho ao mais novo. Eu acho que Jesus pegou dos fariseus o mais influente, deu uma olhada para ele e falou assim, eu sei o que você fez no verão passado. Já assistiram esse filme ou não? Eu sei o que você... Só aquele. E eu acredito que o fariseu disse assim, estreitou na terra. Apaga, 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 apaga. Aí Jesus deve ter simplesmente... Sabe por quê? Jesus conhece os segredos mais profundos da alma de todo homem. Os olhos daquele que tudo vê conhecem o interior do homem. Aquele que conhece, diz o salmista, o meu interior. Me conhece por dentro. Dentro da música, é Oficina G3. Me conhece por dentro e sabe quem eu sou. Não é dessa época vocês também. É da época Oficina G3, Catos Barneia. Faz tempo. Brother Simeon. Eu lembro, era meu amigo. Tocamos numa época, nós fomos para Manaus, mas fica para outra mensagem essa ilustração. E Jesus pega e começa. E Jesus expõe aos outros, dizendo, pare de julgar os outros. Porque nós temos uma facilidade de apontar o defeito na vida dos outros e esquecer dos nossos próprios. E Jesus, eu fico imaginando, eu acho que aquela mulher começou a olhar para o que Jesus estava escrevendo. Ela deve ter dito, bem que eu desconfiava. Você já imaginou se Jesus pegasse aqui e começasse a passar no telão? Porque eu acho que se Jesus hoje se manifestasse como manifestou-se nessa época da história, Jesus ia usar todas as redes sociais. Se fosse numa época como essa, por exemplo, se trouxesse uma mulher no templo sendo condenada, vamos supor, num culto como esse, pedra nela, Jesus ia dizer, pessoal da mídia, por gentileza, pega o irmão fulano de tal e escreve aí só um negocinho pra gente, pega umas fotos que eu tenho aqui, por gentileza. O que Jesus começa a mostrar, não só para os acusadores, mas para a mulher, é que todos nós somos passíveis de condenação. E essa mulher começa a entender de que há uma voz de esperança para o perdão em meio à acusação dos demais. É isso que o Evangelho vem, é por isso que o Evangelho é boas novas. Porque vamos falar a verdade, se depender dos outros, a sua vida já estava condenada. Tem gente aqui que até a família já diz, caso perdido. Isso aí, larguei, abandonei, não estou nem orando mais. Talvez seja da classificação daquilo que Paulo escreveu sobre Alexandre o Latoeiro. Me causou muitos males, eu entreguei ele para Satanás. Você já imaginou um cara dá tanto trabalho que o Senhor disse, eu entreguei ele na mão de Satanás, para que pelo menos a alma dele salve. O texto diz que essa mulher olha para a graça e escuta o discurso da misericórdia. Hoje à noite eu quero que você entenda ainda um discurso de misericórdia em meio a um brado de condenação. No meio da condenação, do pecado, da acusação das pessoas, hoje o Espírito Santo sussurra graça e misericórdia aos seus ouvidos. E você precisa escutar. Escolha a voz que você quer ouvir. Se você for ouvir a voz das multidões, você para. Você abandona. Você acha que não tem mais jeito. Jesus não entra no jogo dos acusadores. Mas há algo que acontece nessa história que é importantíssimo para o seu desfecho.
essa mulher não somente ouve sobre misericórdia e graça, ela aceita misericórdia e graça. Porque às vezes a dificuldade não é em receber o perdão daqueles que ofendemos, tampouco aceitar o perdão de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Ela escolhe receber a graça. A graça é algo oferecido a todos. Uns recebem, outros não. E ela, na presença de Jesus, ela escolhe acreditar na voz de um Deus que diz para ela: não tem condenação. Ninguém te condena. E o único que poderia condená-la, porque no meio dessa multidão era o único sem pecado, porque viveu e morreu sem pecado, Jesus. Ele diz: eu que tinha toda a autoridade para dizer, eu estou acima, eu tenho total legalidade e autoridade para dizer, eu te condeno. Mas o único que tinha o poder para nos condenar decidiu nos perdoar. Ele diz: nem eu tampouco te condeno. Ela escolhe o perdão e ela aceita o perdão. Tem pessoas que dizem: não, o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz não tem saída, e tem dificuldade de lidar com essa graça constrangedora, porque a graça de Jesus, ela é constrangedora, ela nos deixa constrangidos, porque você sabe o que você merecia, eu sei o que eu merecia, mas Deus me ofereceu misericórdia e graça. Você já sentiu assim, desconfortável de ser abençoado? Às vezes eu sinto. Poxa, mas eu não merecia. Aí você fica até sem jeito. Obrigado. Já recebeu o presente na frente dos outros, que é algo assim tão constrangedor, tão maior do que você imaginaria receber, que você tem até dificuldade. Não, eu não posso aceitar. Não, mas viu, por que você se incomodou com isso? Aí você fica sem jeito, você não sabe dizer obrigado, você não sabe se pega, você não sabe se faz coraçãozinho, você não sabe. Porque é constrangedor. Mas acima de todas as coisas constrangedoras que nos levam a ver a misericórdia, é essa graça de Jesus, que nos trata não segundo aquilo que merecemos, mas segundo a sua infinita graça e misericórdia. Ela recebe o perdão. E ao receber o perdão, ela entende de Jesus de que o perdão não era uma oportunidade para voltar a errar. Porque é aqui que a gente confunde a graça de Jesus também. Porque tem gente que diz assim, né? Deus é bom, né? Se eu errar, aí já perdoou lá atrás, vai perdoar de novo. Aí você entra naquele discurso que é conhecido como graça barata. Você banaliza a graça. Jesus sabe, afinal de contas, a carne é fraca. Se eu errar de novo, Jesus sabe, Ele não vai deixar ninguém me apedrejar. Aí você entra num terreno perigoso, porque a graça que te perdoa é a mesma graça que quer te capacitar para viver sem pecado. Porque Jesus diz para ela: eu não te condeno, a graça perdoadora. Mas diz para ela: vá e não peque mais. A mesma graça que te perdoou, ela está disponível para te capacitar a viver longe do pecado. Que mistério é esse de Deus? De que não apenas me dá o perdão, mas ao mesmo tempo me dá a condição de viver agora sem nenhuma condenação. Nós não ouvimos mais sobre essa mulher, não há história. Alguns dizem que ela fazia parte do grupo das mulheres que apoiavam Jesus no seu ministério. Há muitas interpretações. Alguns estudiosos sustentam uma coisa, aí vem um outro e contra-argumenta. Mas posso falar a verdade, isso pouco importa. Mas o que se sabe
é de que essa mulher mudou de vida. Ela decide fazer bom uso da graça e da misericórdia que lhe é oferecida. E a história dela é uma história difícil, porque eu não sei quantos acompanharam, teve uma época que foi motivo de comoção nacional, quando aquele rapaz, que era um ator, Guilherme de Pádua, assassinou uma atriz chamada Daniela Pérez. Lembra da história? Matou a facadas. Foi condenado, ele e a namorada na época. Preso. Pagou a pena que a justiça havia imposto sobre ele. Mas, enquanto ele estava preso, ele converteu-se. Além de se converter-se, Jesus o chamou para o ministério. Isso mexeu com os crentes. Imagina, assassino, matou a mulher. Como é que pode uma vida desse? Como é que agora esse cara vai pregar? Essa é a loucura da graça e da misericórdia, que pega o pior terrível dos pecadores e diz: você pode viver agora uma nova vida. Nem todo mundo vai entender, até porque nós temos dificuldade de entender. Talvez você já tenha pré-julgado algumas situações. Aí, fulano, você conhece a vida? Eu vi umas postagens antigas. Porque às vezes a pessoa se converte e esquece de apagar os posts antigos. Vigia. A pessoa está 3 anos na igreja convertido. Aí você puxa as postagens de 3 anos atrás, tem ele na balada, no goró. Fala: olha de onde veio. Desconfia, isso era caloteiro, hein? Isso dava trombo na praça. Isso era mulherengo. Essa mulher, misericórdia, não é flor que se cheire. Mas isso é até a graça e a misericórdia o encontrarem. Foi assim com eles. E vamos ser sinceros, foi assim conosco. Foi assim conosco. O importante é entendermos que um Deus que nos encontra do jeito que estamos, Ele não pede explicação. Ele não pede para dizer: mas como é que você entrou nessa situação? Me conta aí. A única coisa que Jesus espera é que você usufrua da graça e da misericórdia que Ele te oferece de forma gratuita. Tenta explicar. Para de justificar. Para de tentar explicar. Para de se fazer de coitadinho. Apenas vem e confessa. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Confessa e deixa, alcança. Hoje é dia de você confessar as suas transgressões e deixá-las, para que você saia daqui, para que você saia desse culto online, entrando numa nova semana em novidade de vida, aonde a nova vida de Jesus começa a ser vivida para a glória do Senhor.